Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos trabalhar um pouco com as palavras de emoções na língua inglesa e para isso nós vamos usar a competência socioemocional do autoconhecimento, tá? Então, primeiro nós vamos conhecer um pouco as nossas próprias emoções. Hoje em dia se fala muito em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Ele é uma técnica que você usa para que consiste em conviver melhor aí com as nossas emoções e com as emoções dos outros. Afinal, aí não tem como você não tem como você fugir aí das suas emoções, tá? Então, tem um filósofo e matemático francês, o Descartes, que definiu 6 emoções fundamentais aí, que são admiração, admiração de surpresa, né? Tá admirado com algo. Amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. Esses sentimentos em inglês se traduziriam respectivamente em surprise, love, anger, desire, happiness, sadness. E eles são substantivos, então o nome dos sentimentos são substantivos. Quando eu quero falar o que eu estou sentindo, então eu vou usar um adjetivo e até algumas locuções e verbos. Então eu vou colocar aqui algumas comuns aqui, tá? I am in love, eu estou apaixonada. I am angry, eu estou com raiva. E I am happy, eu estou feliz. How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje, né? Então, eu coloquei um quadro aqui, mas tem muitas outras emoções. Vamos falar essas daqui primeiro, né? Exhausted, furious, hysterical, shocked, sad, happy, confident, que é confiante, depressed, surprised, frustrated, nervous, lonely, que é solitário, in love, jealous, que é com ciúmes, shy, que é tímido, e disgusted, que é com nojo, tá? Então, essas são algumas, né? Algumas das emoções. E qual vai ser a sua atividade, né? É até bem divertido. Você vai fazer uma playlist, só que você vai fazer a frase mesmo. Eu estou sentindo isso, como se fosse agora aí. E você vai usar as emoções que você tem vivido ultimamente em inglês. Você pode colocar aí no mínimo 3, né? Eu coloquei 5, mas você pode colocar no mínimo 3. E depois você vai pensar, depois que você observar todas essas emoções que você está sentindo, do you think these emotions are good or bad? Né? Então essas emoções aí são boas ou ruins? E na segunda atividade nós vamos fazer um retrato chinês da emoção. Então é tipo uma brincadeira que você vai pensar aí num momento que você passou por uma situação difícil. E agora você vai colocar em inglês. Se fosse um animal, a sua emoção seria, então, sei lá, se fosse uma raiva, né? Então você colocar um dragon, né? Um dragão, né? Se fosse uma cor, a sua emoção seria, então aí você acha que ela tem mais o jeito de vermelho, né? Ou então que é uma raiva, red, ou sei lá, amarelo, yellow. Então você vai colocar aí a cor, né? Também podia ser triste, né? Então você pode colocar uma outra cor aí também. Se tivesse uma forma, que forma seria essa emoção? Round, redondo, square, quadrado. Pode ser uma forma de um S, né? S, né? S shape, shape é forma. E se fosse um personagem, ela seria, então pode ser um personagem de filme, pode ser um personagem de quadrinhos, pode ser um personagem histórico. E aí depois você fala a sua emoção e aí você coloca o nome da sua emoção. O nome da emoção é um substantivo, como eu falei. Né? Os outros lá em cima você usou adjetivos, aqui você vai usar o nome da emoção, que é um substantivo. E você pode pesquisar no Google aí se você não souber. Né? Então, isso faz com que você visualize a sua emoção. Né? Então, você pare de pensar naquela situação e pense fora da situação, mas dentro de você, né? Então, você consegue visualizar esse sentimento que você teve? Yes or not? Tá? Dá para fazer uma outra brincadeira com esse daí? Dá. Você pode pensar numa situação, não precisa ser uma situação difícil, pode ser uma situação até alegre, uma situação bem
divertido aí da sua vida. E aí você coloca lá o animal, a cor, a forma, o personagem e fala para um colega adivinhar qual seria essa emoção que você está sentindo, certo? E as emoções, elas causam reações, né? Então, emotions versus reactions. Então, eu vou ler em inglês. Depois você pode pausar esse vídeo e você pode tentar do jeito que eu falei para você, né? Olhando palavrinhas que você já conhece, vendo palavras que são parecidas com a nossa língua, ou o entendimento total do texto, porque eu estou falando de emoção, eu estou falando de reação, né, das emoções. Então, por tudo isso, você pode tentar descobrir do que se trata o texto ou a maior parte do texto. Então, isso é muito legal para você ir treinando aí o seu inglês, certo? Então, aqui eu vou ler primeiro em inglês, você pode depois pausar, tentar entender e aí depois ver se bate com a tradução que eu fiz. Tá? An emotion will cause several other things in us: sensations, thoughts, desires, and facial expressions. For example, when I feel anxiety, sensation, chest oppressed, thought, I don't think I will ever be able to do what I need. Desire, willingness to abandon my projects. Facial expression, my jaw is tight. Our desires will often be reflected in actions. That is, emotions becomes a reaction. This reaction is usually escaped. Example: difficult situation. I am feeling a tension between me and my friend. Escape reaction. I refuse to talk to him about it. Short-term effects. I'm relieved to avoid conflict. Long-term effect. The tensions gets worse every day. Tá? Então você pausa, tenta entender aí o que eu falei. E para quem já pausou e tentou entender aí, vamos para a tradução. Uma emoção irá causar muitas outras coisas em nós: sensações, pensamentos, desejos e expressões faciais. Então eu sinto uma emoção e aquilo tudo vai na minha cabeça, passa uma coisa, né? Eu sinto vontade de fazer coisas também, né? Então, por exemplo, quando eu sinto ansiedade, a sensação que eu sinto, o peito oprimido, né? Qual que é o pensamento? Eu acho que eu nunca vou ser capaz de fazer o que eu preciso. O que eu desejo, né? Qual que é a minha intenção aí, né? Eu tenho um desejo aí de abandonar meus projetos. Então, eu falo assim, olha, eu pensando no que eu não vou conseguir fazer, então o que eu penso, o que é o meu desejo de fazer? De abandonar tudo, né? E com a minha expressão facial, geralmente é jaw, é isso aqui, jaw is tight, né? Apertado. Então, jaw é esse maxilar, então ele fica apertado, você fica assim, né? Nossos desejos, geralmente, eles vão refletir em ações. Então, se eu tenho o desejo de abandonar todos os meus projetos, né? Então, eu vou fazer essa ação, né? Então, a emoção torna-se uma reação. Então, eu senti uma emoção, em vez de eu só sentir essa emoção e parar para analisar toda a situação, o que eu faço? Eu já jogo aí uma reação. Então, a reação é geralmente escapar, é fugir, né? Então, a gente vê aí que qual é o desejo? Abandonar os projetos. Então, eu estou fugindo dos meus problemas, né? Então, um outro exemplo aqui, né? Eu estou sentindo uma tensão entre eu e meu amigo. Então, eu tenho uma reação de fuga aí. Eu me recuso a conversar com ele sobre isso. Eu falo, não, deixa pra lá, não vou falar sobre isso. Eu vou escapando, vou fugindo, né? Short term effects, então os efeitos a curto prazo, né? Eu fico aliviado porque eu fico evitando o conflito.
né? Eu fico evitando de ter que ficar discutindo ou falando sobre isso com ele. E qual que são os efeitos a longo termo aí, né? A tensão fica pior a cada dia. Então ele vai me dando uma indireta, eu vou dando outra indireta para ele, eu não sei porque que ele tá falando daquele jeito comigo, ele não sabe porque que eu tô falando daquele jeito com ele. Em vez de eu conversar, falar, olha, tô chateado com isso que aconteceu, eu não sei se por que você tá falando isso para mim, você tá chateado comigo por algum motivo, né? Se você tiver, você pode me falar, de repente eu falei alguma coisa sem querer. Então, em vez de você chegar e conversar sobre isso, você simplesmente vai dando umas cutucadas, o outro vai te dando outras cutucadas, né? Até que vocês acabam discutindo e perdendo, às vezes, uma grande amizade, tá? Então, fugir de uma situação, muitas vezes, não ajuda em nada, né? E a segunda atividade aí, né? Você vai pensar numa situação muito difícil na sua vida e tentar pensar nos efeitos que uma fuga trará para esse problema, que pode ser em português, né? Porque como a gente já treinou aí nessa aula, nós já treinamos um pouquinho do inglês, vocês tentarem essa tradução que eu fiz, então essa atividade você pode fazer em português. Então você vai falar de uma situação difícil, né? O que você fez para escapar dela? O que aconteceu a curto prazo? E o que você acha que vai acontecer a longo prazo? Ou se é alguma coisa que você já observou que realmente aconteceu, depois de muito tempo aconteceu isso, tá bom? Então, você viu que as atividades elas têm a ver com o emocional. Primeiro, essa playlist aqui das emoções, I am, né? I am, sei lá, happy, I am sad, né? E vai analisar aí se são boas ou são ruins. Depois você vai colocar em inglês aí uma forma toda, né? Uma cor para sua emoção. E por último, você vai fazer essa atividade aqui de pensar os efeitos de uma fuga, de um problema, tá? Que aconteceu ou que pode acontecer na sua vida. Se quiser escrever essa atividade aqui, né? Na verdade seria a terceira atividade, eu coloquei segunda aqui, né? Perdão. Essa aqui seria a terceira atividade, perdão. Tá? Então a terceira atividade seria essa daqui. Certo? Então é só isso mesmo e espero que vocês pensem nas suas emoções. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, trabalhar também necessidades misturada com as emoções, que é bem legal, tá bom? Então seria só isso mesmo, uma boa semana para vocês.